Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Queria anunciar aqui a presença dos nossos amigos de Tijucas, o vereador Júlio e a Avenina, que se encontram aqui na Assembleia nos prestigiando. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Com a aquiescência dos senhores líderes, eu vou fazer uma inversão de pauta e vamos começar a deliberação no dia de hoje pelos pedidos de informação. Pedido de informação 492, autor deputado Márcio Machado, solicitando ao chefe da Casa Civil e à secretária de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da Fazenda, informações acerca das emendas impositivas pagas em 2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir, para discutir, com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, cumprimento a todos os colegas deputados, quem nos assiste nos canais respectivos. Esse pedido de informação, ele se faz necessário ante o pagamento das emendas impositivas, presidente. As emendas impositivas, elas são de grande relevância para a comunidade, para as cidades. E no ano passado, as emendas estavam sendo pagas de forma equânime, de forma igual para todos os deputados. Não existia nenhum tipo de distinção, se o deputado era de uma região, se o deputado era a situação, se era a oposição ou uma atuação mais propositiva. E aí, neste ano, nós nos deparamos com uma inversão do que estava adequado e correto, do que estava de forma igual, ante os princípios da Constituição do Estado de Santa Catarina. E agora o governo do Estado está pagando as emendas parlamentares por região. Já foi pago do Alto Vale do Itajaí, da AMAV, região de Rio do Sul. Agora a próxima meta, de acordo com o secretário da Casa Civil, é a região oeste, de grande parte dos deputados, ou de uma boa bancada dos deputados, e a Serra Catarinense ainda não foi paga. Esse pedido de informação é: quais foram as emendas pagas pelo governo do Estado, deputado por deputado e por região? Nós precisamos saber se está tendo discriminação ou privilégio, porque discriminação já tem. Discriminação já está ocorrendo com a Serra Catarinense. Eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque quando ele deixa de pagar as emendas, ele prejudica uma rede muito grande. Governador Carlos Moisés, uma cidade que o senhor gosta muito, São Joaquim, está frio, né? Aqui na região está muito frio. É um frio que dói no osso das pessoas. E só quem está aqui sente isso. Eu destinei 100 mil reais para reestruturação do canil municipal, transformar ele em casa de passagem. Muitos cães estão morrendo porque não tem estrutura. Muitos cães estão morrendo de frio porque não tem a estrutura adequada. A cidade de Palmeira foi destinado um centro de processamento de carnes, uma vez que a cidade ela é reconhecida hoje como a capital catarinense das carnes de qualidade. Estamos deixando de gerar valor agregado, de gerar emprego. Cerro Negro, eu destinei recursos para construção de quiosques, para agricultura familiar, que o senhor atuou tanto no início do seu mandato, com a questão do agro, da questão do pequeno, da agricultura destinada aos colonos, e o senhor ainda não pagou a emenda impositiva que nós temos de direito. Os hospitais da Serra Catarinense, esse é um convênio, não tem nada a ver com a emenda nesse primeiro momento, porque é de fundo a fundo. Mas, por exemplo, nós temos outras questões de reforma de escolas, de parques infantis, que não está sendo pago. Então, esse pedido de informação é: quais foram os deputados que já foram pagos, ou a parte de emendas que já foram pagas, e por região? Porque é inadmissível que não se faça um sistema igualitário. Próximo ano, ano de eleição. Quem é que o governador vai prestigiar? Só os aliados?
e quem não é vai ficar depois das eleições, o pagamento. Então, as emendas é uma coisa muito séria. Quem já foi pago, está tudo bem. Porque já foi pago em março, foi pago em abril. Mas agora, se tivesse sido pago em março, abril, a reforma do Canil de São Joaquim já estava concluída. As castrações de R$100 mil para Lages já tinha sido feita. Então, por isso eu peço a os nobres deputados que a gente aprove esse pedido de informação, que é de grande relevância para a casa, para todos nós. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Quem chamou, por gentileza? Presidente. Com a palavra, o deputado José Milton Schaeffer, antes de proclamar a votação. Eu acho que o pedido de informação é pertinente, acho que a transparência faz parte do processo e é uma marca da gestão do atual governo. As emendas estão sendo liberadas por região, de acordo com o orçamento, a cada mês uma região ou várias regiões têm sido contempladas, de maneira muito republicana. Todos os deputados que colocaram emenda para aquela região, as emendas são pagas. As primeiras foram no Alto Vale do Itajaí. O deputado que colocou uma emenda no Alto Vale do Itajaí, ela foi paga lá. O deputado Alba é testemunha disso. Da mesma forma, no Norte, no Sul, a gente tem informações que agora, no mês de julho, será liberado no Planalto Serrano. E aí todos os deputados que colocaram emenda no Planalto Serrano serão contemplados. Então é bem tranquilo, não tem problema nenhum, acho que é um projeto pedido de informação, é importante saber, mas as emendas têm sido liberadas pela primeira vez aqui em Santa Catarina, de maneira muito republicana, por região, sem nenhuma discriminação por deputado, salvo aquelas emendas que têm que ser pagas por convênio, que aí demora um pouco mais, mas é vencido. Então, obviamente que o pedido de informação é um direito, o deputado Márcio está preocupado, eu sei que ele destinou emendas no Planalto Serrano e que ao longo desse mês serão todas pagas. Só para explicar, para poder entender a mecânica do pagamento das emendas parlamentares. Era isso, presidente. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 493, autor deputado Neudi Zareta, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da implantação do tratamento para estimulação magnética transcraniana repetitiva no Sistema Público de Saúde de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 494, autor deputado Ivan Nats, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca das vagas ocupadas por oficiais auxiliares da Polícia no Corpo de Bombeiros Militar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 495, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da chegada de um novo tomógrafo para o Hospital Tereza Ramos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 496, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca dos imóveis pertencentes ao Estado localizados no bairro Vortant, município de Blumenau. Vortant. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 497, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do início das operações de empréstimo para microempreendedores e microempresas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 498, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da pavimentação asfáltica da SC 154, trecho entre os municípios de Pumirim e município de Vargião. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 498, autor deputado Márcio Machado, apelando ao presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para autorização ou criação de códigos de endereçamento postal no município de Lages. Em discussão. Presidente. Para discutir com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Essa moção se faz necessária, haja vista que desde 2018, em Lages,
apesar da Prefeitura notificar os Correios constantemente, ainda não foi criado novos CEPs, prejudicando toda uma rede, tanto logística de entrega de produtos, regulamentação de documentos, enfim, tudo que está relacionado à necessidade de ter um CEP, infelizmente, os Correios não estão cumprindo o dever de, assim, executar com responsabilidade a sua função. Por isso, da moção legislativa, para que a gente possa, de forma oficial da Assembleia Legislativa, notificar os Correios para que assim o façam, porque a Prefeitura de Lages não conseguiu assim resolver através de ofícios e cobranças. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 499, autor deputado Valdir Cobalcini, manifestando aos familiares do senhor Renato Tim Martins, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 500, autor deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos aos bombeiros militares, 1º sargento Wilson Olímpio de Espíndola e 3º sargento Evandro Dilmar Botelho, da 2ª Companhia do 10º Batalhão da Palhoça, que socorreram uma vítima de assalto à mão armada e imobilizaram um meliante na última quarta-feira, 30, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 501, autor deputado Joamin, manifestando aplausos à Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina pela passagem do seu aniversário de 50 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 502, autor deputado Ricardo Alba, manifestando apelo ao Presidente da República e ao Ministro da Infraestrutura para que seja realizada urgentemente a manutenção da ponte sobre o rio Itajaí-Açu, que fica na rodovia BR-470, entre os municípios de Apiúna e Ibirama, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 503, autor deputado Sargento Lima, cumprimentando os empresários Cristian Aquino, Antônio Carlos da Silva Júnior e Dieter Wingaus, por distribuir câmeras de segurança para que a Prefeitura de Balneário Barra do Sul venha instalar e garantir mais segurança para os municípios. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 504, autor deputado Coronel Mocelin, cumprimentando o bombeiro militar de Itajaí e de Balneário Camboriú pela eficiência no rápido combate ao incêndio criminoso ocorrido na subestação de energia da Praia Brava, em Itajaí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 505, autor deputado Coronel Mocelin, cumprimentando a Celesc pela eficiência no rápido restabelecimento da energia para as 53 mil residências de Itajaí e Balneário Camboriú após o incêndio criminoso ocorrido na subestação da Praia Brava. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 506, autor deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao sargento Elton Lucas Peixoto, da Polícia Militar de Santa Catarina, que salvou a vida de uma criança em Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 507, autor deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos às forças da Polícia Federal, Rodoviária Federal e Militar de Santa Catarina, que em ação conjunta registrada na última quinta-feira, apreenderam mais de 20 toneladas de maconha em caminhão bitrem na cidade de Rancho Queimado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 508, autor deputado Gessé Lopes, manifestando repúdio à realização de curso de extensão, Reforma Agrária Popular, Agroecológica e Educação no Campo, ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Com o voto favorável da deputada Luciane Carminati e do deputado Fabiano da Luz, aprovado por unanimidade. Moção 509, autor deputado Márcio Machado, cumprimentando o senador Jorginho Melo pela autoria do projeto de lei complementar número 46 de 2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam
permaneçam como se encontram, mas antes de colher seus votos, ouço com muita alegria o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, esse projeto é o Refis Nacional. Na semana passada nós tivemos um acalorado, pelo menos da minha parte, uma defesa em relação ao Prefis, que infelizmente foi aprovado só de março a dezembro. E agora o senador Jorginho Mello apresenta uma proposição para que possa abranger também todos os débitos em relação à União, e é muito importante. Por isso, nada mais justo que fazer uma moção de apoio a esse projeto que vai beneficiar não só os empresários de Santa Catarina, mas especialmente que é o nosso estado, mas também dos outros estados da federação. É um parcelamento justo, parcelamento de quem não consegue mais pagar por vários e inúmeros motivos. Hoje, cada vez está mais complicado a sobrevivência de quem ganha um salário mínimo e quem atua no setor privado. Hoje, um botijão de gás chega a 10% do salário mínimo aproximadamente. Eu moro sozinho aqui no apartamento e chegou a minha conta de luz R$250. Imagine, 20% de um salário mínimo. Só nesses dois complementos seriam 30%. Como é que uma família consegue sobreviver com um salário miserável de fome, no qual nós chegamos na nova escravidão? Antigamente, escravidão, você não ganhava nada, apenas chibatada e forçado a trabalhar até a morte. Aqui você, no Estado moderno, você ganha uma miséria, só que você tem a liberdade de comprar uma roupa, de comer alguma coisa. Enfim, então por isso que é importante esse refinanciamento das dívidas com a União. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação, deputados que apoiam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 510, autor deputada Luciane Carminati, manifestando aplausos à direção, professores, alunos e comunidade escolar da Escola de Educação Básica Pedro Maciel, no município de Chapecó, pelos seus 40 anos em prol da educação pública de qualidade em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Com o voto favorável do deputado Gessé Lopes, aprovado por unanimidade. Moção 511, autor deputada Paulinha, manifestando aplausos à FECAM pela instituição do Colégio Estadual de Proteção à Defesa Civil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1148, autor deputado Márcio Machado, solicitando ao diretor regional dos Correios de Santa Catarina que o funcionamento da agência de Correios no município de Otacílio Costa estenda-se até às 18 horas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1170, autor deputada Luciane Carminati, solicitando ao presidente da Fundação Catarinense Cultura informações acerca da segunda edição do edital SC Cultura em Sua Casa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a admissibilidade da PEC 5.3/2021, autor Governo do Estado, altera o regime próprio de Previdência Social do Estado de Santa Catarina, nos termos da emenda à Constituição da República número 103 de 2019, estabelece outras providências. Solicito aos senhores líderes se podemos apreciar esta matéria, esta pauta na sessão de hoje. Pela ordem, presidente. As pedidas de indicações o senhor não leu ainda, né? Não, na parte final. Ok, obrigado. Não havendo nenhuma objeção dos senhores líderes, em discussão, PEC 5.3/2021. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 67.9/2021, autor, deputada Marlene Fengler. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 27.1/2021, autor, deputada Paulinha.
Votação, discussão e votação em turno único do projeto de lei 123.0/2021, autor Governo do Estado, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2022 e estabelece outras providências, com emendas aditivas e modificativas e parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1147 a 1149 a 1169. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1467 a 1469, 1471 a 1501 e 1505. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Presidente, Sim, eu estava esperando um pedido de indicação para falar ali. Eu estava olhando Vossa Excelência quando eu fiz o encaminhamento, esperando Vossa Excelência se manifestar. Mas Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo de até 3 minutos. Deixa eu pegar aqui, então. Deixa eu pegar qual é o número aqui. Presidente. Bom, meu pedido de indicação aqui ao governo do Estado, na verdade, primeiramente, quando eu tenho que parabenizar, eu parabenizo. Então, parabenizo o governador que disponibilizou, que se sensibilizou em fazer a reposição salarial inflacionária da segurança pública. Porém, sem desmerecer o alto escalão da segurança pública, mas acho que neste momento, quando não se fará a reposição na sua integralidade, o que seria o ideal, então a gente deve e tem um compromisso de valorizar o pessoal da ponta. Minha indicação ao governo é que ele faça uma proposta com valores fixos, igualitários. Para quê? Para valorizar quem está lá na viatura se ferrando, para quem tem que entrar dentro de uma casa pegando fogo, que tem que entrar dentro de um apartamento pegando fogo, que escuta desaforo na rua, tem que levar para casa o desaforo, que tem que subir morro, trocar tiro com traficante, e que tem que muitas vezes pagar advogado para responder processo como esse, onde o policial está sendo acusado porque matou um suspeito sem dar chance de se defender. Justiça querendo que o policial tome tiro para depois ele responder. Então, esse tipo de absurdo aqui que eles têm que estar respondendo. Então, neste momento, se o governo não mandar para essa casa uma proposta com valor fixo, nós temos o compromisso de fazer esse reajuste, e eu me comprometo em fazer isso, como já me comprometi, para que a proposta seja feita uma emenda e a gente possa valorizar quem está lá na ponta, neste momento, se ferrando. Obrigado, presidente. Já. Em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Neudi Zareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, trago aqui uma preocupação sobre um projeto que está tramitando no Congresso, na Câmara dos Deputados. Inclusive, tem a relatoria do ilustre catarinense, deputado Darcy de Matos, que foi, inclusive, aqui deputado junto conosco. Esse projeto, da forma com que está colocado, inclusive no parecer, ele trará prejuízo quanto às perícias, com obrigação de recurso administrativo e antecipação de custas pelo segurado do INSS. Destaco um parágrafo que diz: a partir de 2022, nas ações em que o INSS figure como parte, incumbirá ao autor da ação, qualquer que seja o ritmo ou procedimento adotado,
antecipar o pagamento do valor estipulado para a realização de perícia médica. Mais adiante, no outro parágrafo, em qualquer caso, somente haverá pagamento pelo poder público de uma perícia por processo, independentemente de ter tramitado em mais de uma instância julgadora. Enfim, o que isso quer dizer? Que os segurados do INSS que vão recorrer à justiça para fazer perícias, especialmente quando de acidentes de trabalho e aposentadorias por invalidez, terão que antecipar o pagamento das perícias, o que vai prejudicar sobremaneira, especialmente os mais necessitados. Eu tenho, inclusive, em mãos um parecer da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero agradecer ao Dr. Jorge Mazera, que é da Comissão de Previdência da OAB de Santa Catarina, que teve a gentileza, inclusive, de me encaminhar a cópia desse parecer. E aqui se refere, abre aspas, e vou ler alguns trechos desse parecer, sobre as preocupações, em especial no que tange as alterações atinentes às ações que tratam de benefícios por incapacidade contra o INSS, que tramitam na Justiça Federal e no âmbito da competência estadual delegada, a partir de 2022, com a imposição de critério restritivo, cumulativo para custeio das perícias médicas, com a imposição das perícias médicas, somada à imposição de novos requisitos para a propositura da ação, que extrapolam aqueles previstos no CPC, que é o Código de Processo Civil. O artigo 2º do substitutivo determina, nos parágrafos 3º e 8º do artigo 1º da Lei 13.876 de 2019, que a partir de 2022, como regra geral, nas ações em que o INSS figure como parte, incumbirá o autor da ação, independente do rito ou competência adotada, inclusive nas ações acidentárias de competência estadual, antecipar o valor estipulado para a realização da perícia médica. Essa conotação social imbuída no processo previdenciário recomenda um olhar diferenciado e ampliativo das vias de acesso à justiça previdenciária, conforme diz o parecer no qual nós concordamos. Em resposta à constatada retração da concessão de benefícios por incapacidade na via administrativa, alternativa à pobreza extrema que premeia o tecido social do Brasil, agravada pelo aumento do desemprego, da informalidade, além do retorno da inflação, eclosão da pandemia, entre outros. Neste contexto, o Poder Judiciário consiste no desaguadouro natural de ações em que esses segurados, não satisfeitos com a resposta negativa do INSS, buscarão a concretização de seus direitos fundamentais, dentre os quais destaca-se ações que discutem incapacidade laborativa e que, de regra, necessitarão de prova médico-pericial e que o PL 3.914 pretende restringir. Por isso, senhor presidente, entendemos, conforme diz esse parecer da OAB também, inconstitucional o critério cumulativo restritivo pretendido por esse PL 3914, que tem nítido intuito de afastar o segurado do acesso à justiça, impedindo-o assim de obter a resolução de seu conflito de interesse pelo Poder Judiciário, que viola, além do princípio do acesso à justiça, o princípio constitucional da máxima proteção social. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, eu apelo para que
a Câmara dos Deputados não aprove nesses termos este projeto de lei, esse parecer proposto, que vai prejudicar sobremaneira aqueles que necessitam fazer as perícias junto à Justiça para reconhecer um acidente de trabalho ou uma incapacidade laborativa. Rendo homenagem à nossa OAB por esse parecer. Já citei o Dr. Mazara, que teve a gentileza de nos encaminhar, Dr. Calgaro, de Concórdia, que me alerta sobre uma série de aspectos, e faço esse apelo, senhor presidente, apesar dessa decisão não ser nossa, aqui da Assembleia Legislativa, mas nós representamos como um todo a população catarinense e fizemos um apelo também que a Câmara não aprove isso. O deputado Darcy de Matos, que é um deputado que sabe também das necessidades da população, que veja isso com cuidado, para nós não termos uma consequência grave de prejuízo àqueles que precisam acionar a Justiça, já não têm dinheiro, já estão em situação difícil, não terão, deputado Vicente, como arcar, ter que pagar antecipadamente uma perícia médica para reconhecer a sua incapacidade laborativa. Então, esse é o nosso apelo que nós fizemos, senhor presidente. Muito obrigado. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 16h33. Ela ficou lá no gabinete, pouco, aí ela disse assim, nenhum presidente fez isso comigo, só esse filho, e eu vou dar um teste desgraçado que esse filho para mim. Tem 100 segundos que ele quer criar, vou botar mais oeste, né, que ele já botou meio oeste, quer botar mais meio oeste, só conseguiu tirar dele. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, a redação final do projeto de lei 123.0/2021, autor Governo do Estado, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e estabelece outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Para uso da palavra, o deputado Kennedy Nunes. Presidente, eu venho aqui à tribuna nessa tarde para trazer deputado Sargento Lima, deputado Gessé, deputado Felipe Estevão, trazer o grito de um pai. Ele me telefonou agora há pouco, apavorado, por conta que o filho dele, que é aluno do primeiro ano, tem 6 anos, deputado Sargento Lima, da Escola Estadual Martins Vera, ali no Anita Garibaldi. Uma criança de 6 anos chegou em casa com uma tarefa. E olha só o que veio no caderno de uma criança de 6 anos. Colada no caderno de uma criança de 6 anos, a ideologia de gênero. O que faz uma escola ensinar a ideologia de gênero para uma criança de 6 anos de idade? O pai foi falar com a diretora, pode tirar, o pai foi falar com a diretora da Escola Martins Veras de Joinville, e a diretora disse que isso veio da orientação do governo federal e que é um livro que veio do governo federal e que faz parte do processo de ensino. Eu tenho me colocado sempre aqui em relação à questão de ideologia de gênero. A opção sexual, deputado Vicente Carol Preso, de cada um é uma liberdade que cada um tem. Agora,
fazer isso com as nossas crianças é sacanagem. Querer dizer que as crianças não nascem mais nem homem e nem mulher, nem menino e nem menina, e que só aos 12 ou 14 anos vão fazer a sua opção sexual, isto é sacanagem. A doutrinação que estão fazendo, isso é sacanagem. Uma escola pública, e vou aqui querer que o nosso colega aqui, deputado Vampiro, que é o secretário estadual de Educação, verifique essa situação na escola Martins Veras. E eu orientei o pai o seguinte, ele recebeu a criança chegou com tarefa, recebeu. Por que uma professora vai rasgar, deputado Laércio, de um livro a ideologia de gênero e colar no caderno de uma criança de 6 anos? O que estão querendo fazer com as nossas crianças? As questões espirituais, cristãs, religiosas ou não, e opção sexual, isso é coisa para ser discutido nas casas, nas famílias, não nas escolas. Não nas escolas. Uma baita sacanagem. E eu orientei o pai. Olha, antes de eu falar na tribuna e exigir do secretário de Educação uma resposta, vai lá e conversa com a professora, com a diretora. E ele me mandou o áudio. Diz que quando foi conversar com a diretora, a primeira coisa que a diretora perguntou para ele foi: você tem alguma coisa contra homossexuais? O que tem a ver o homossexualismo com criança de 1º ano de 6 anos? Não é uma doutrinação para acabar com as crianças? E quando ele colocou a posição e pediu para saber qual era o livro, a deputada disse, o que estava, como é que era aquilo dali, por que veio no caderno do filho de 6 anos essa questão da ideologia de gênero, diz que a professora ficou nervosa, começou a gaguejar e respirar fundo. Agora já é tarde. E aqui, antes não se falava isso, mas agora aqui, tem gente que tem como falar na defesa das nossas crianças contra a ideologia de gênero, que estão querendo doutrinar. Esses dias eu ouvi a deputada Ana Campanholo contando a história de John Money. John Money era um sexólogo, tido como o mais sabido de todos sobre sexologia. Ele que inventou essa história da ideologia de gênero, dizendo que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. E numa entrevista, um pai que tinha 2 gêmeos, e que na operação de fimose, um menino, na época ainda a deputada disse, a operação de fimose era feita por choque, na operação acabou dando uma descarga elétrica e tirando o pênis do menino. E o menino ficou mutilado. E por conta disso, daí os pais viram, foram conversar com John Money, e John Money falou, não, você tem que tratar menino, o seu filho que tem pintinho como menino, e o filho que está sem pintinho agora como menina. Trocaram o nome lá. Basta ver aí no Google, vai atrás do Google, que tem uma história que termina com esse rapaz, depois de um tempo, com suicídio. Eu quero aqui manifestar o meu repúdio à escola Martins Vera, uma escola que sempre teve o meu respeito. E agora vem essa diretora querendo empurrar ideologia de gênero para as crianças, deputado Lima, de 6 anos. 6 anos. Deputado Gessé, com a parte. Parabéns, deputado Kennedy, por trazer esse tema e ficar vigilante a essas tranqueiras que ensinam isso dentro das escolas. Isso aí, logicamente, é uma movimentação ideológica, político-partidária, nitidamente, que inicia na doutrinação nas universidades públicas, que estão tomadas por pessoas que estão se descaracterizando sexualmente e usando seu gênero para fazer politicagem. É lamentável. Por que quer ensinar essas coisas para uma criança? Ensina para o seu amigo lá na sua casa, enfim, para a sua família. Por que quer ensinar isso para uma criança? Com qual finalidade? E com o que eles querem combater? Obviamente que nada.
Eles querem doutrinar essas crianças e fazer essas pessoas trocar as suas personalidades e trocar a sua moralidade. Isso é lamentável o que acontece nas escolas. Inclusive, aqui eu tenho um projeto aqui nessa casa, uma PEC que não anda, que proíbe isso, que mexe na Constituição, que promove o fim da ideologia de gênero. Ainda assim, no ano de 2019, o governo do Estado tirou essas porcarias aqui, não pode tratar disso aqui, ninguém respeita mais. O governador, em seus momentos de lucidez, tirou isso aqui do nosso currículo. E ainda tem desgraçado para fazer isso aí dentro das escolas, essa sacanagem, essa baixaria. Então, parabéns, estamos juntos, deputado Kennedy. Isso é um absurdo que ainda tenha esse tipo de coisa dentro das escolas. Obrigado, deputado Gessé. Volto a dizer aqui... Pela ordem. Volto a dizer aqui, não tem nada com a opção sexual das pessoas. As pessoas têm as suas opções. Agora, eu sou contra a doutrinação de uma criança, deputado Maurício Scurdilac, de 6 anos ser doutrinado disso. Eu dou uma parte ao deputado Felipe Estevão e logo depois Vossa Excelência. Quero parabenizar sempre o valente e valoroso deputado Kennedy, que tem nosso respeito e admiração por tratar esse tema com tanta ousadia. Eu sou pai do Micaelzinho, sou um pai amoroso, babão, ele é inocente, 5 aninhos, vem com aquele sorrisão, me abraça. Isso eu vou além, isso é a sexualização de uma criança, imagina 5, 6 anos. Não é um conteúdo, a cabecinha dele não está preparada, eu vejo, eu converso, interajo, passo o fim de semana com ele. Então, parabéns, deputado Kennedy, que a gente possa combater esse bom combate, isso é sexualização de criancinha, né? Como bem disse o deputado Gessé, crime, é um crime que eles estão cometendo, né? Uma maldição. Eu vejo assim, o Micaelzinho sempre inocente, eu quero que ele vá para o colégio para estudar português, matemática, né? Que ele tenha conhecimento, que ele se forme um homem. E cada adulto faça o que quiser, cada um, mas criança é covarde, é um ato covarde, então parabéns, que firma o meu apoio à sua fala, que Deus te conserve assim sempre, essa pessoa valorosa. Parabéns. Obrigado, deputado Gessé. Eu peço 1 minuto a mais para o deputado Maurício também se manifestar, presidente. Eu vou falar e o senador aí recebe uns 2 minutos a mais daí do deputado Berlano. Mas, deputado Kennedy, parabéns. Você quer destruir uma sociedade, começa a destruição pela família. E é isso que, infelizmente, a gente tem visto. Eu vim esses dias descendo ali a Serra de Corupá, e na sombra, um caminhoneiro com o filhinho de uns 6 anos, os dois sentados com o prato no colo, o gurizinho querendo imitar o pai. Tem exemplo mais bonito que isso? Aí você querer colocar na cabeça da criança que ele não é homem ou não é mulher. Eu vi no aeroporto de São Paulo um casal com uma menininha com a boneca, o guri com um carrinho. A pedido do deputado Maurício Scurdilac, mais 2 minutos para concluírem, senhores deputados. E 2 homens se beijando ao lado. Pô, é o fim da picada. Eu respeito, mas vamos respeitar a família. Eles não estavam respeitando aquela criança, aquela família que estava ensinando os princípios realmente do que nós temos na Bíblia e de como a sociedade deve ser construída. Parabéns aí, e estamos juntos em combater esses absurdos. Obrigado, deputado Maurício. Deputado Sargento Lima. Presidente, parabéns, deputado Kennedy Nunes, né? O preço da liberdade realmente é a eterna vigilância, mas nós temos que nos atentar também, né? Eu falo por mim, né? Nós temos um Estado extremamente paternalista, então daqui a pouco os pais estão achando que tudo é responsabilidade do político, tudo é responsabilidade da polícia, tem que chamar a responsabilidade para si também. Eu digo, hoje o meu rapaz, o meu filho tem 14 anos, mas tem 1,81 m, com 14 anos de idade, praticante de arte marcial. Quem mexer com ele vai ficar sem os dentes, porque ele já tem tamanho de homem. Mas se for com alguma das minhas netas, eu não vou acionar a polícia, não vou acionar ninguém, não. Eu mesmo vou atrás. Quando os pais começarem a fazer isso, eu quero ver se eles vão ter coragem de colar material pornográfico no caderno dos filhos dos outros. Isso é para o pai entrar a escola dentro e ir na goela, esfregar na cara de quem colou isso. Quando o povo começar a tomar na sua mão mesmo, e é o limite, porque nós estamos sendo levados ao limite todo o tempo, aí sim, a gente vai chegar no ponto que nós não queremos chegar. Fala isso, tudo bem, quer fazer com o filho dos outros? Comigo, com os meus? Não. Com o meu vai ter que passar por cima de mim primeiro. É isso que um pai tem que pensar. É assim que um pai tem que pensar. Vai molestar meu filho? Jamais.
Ah, eu liguei para a política, mandei para o político, liguei para a polícia. Não, eu sou homem da minha casa. Quando eu chego na porta da minha casa, eu falo, tem um homem parado na porta da minha casa. É isso que as pessoas têm que pensar. E meus filhos têm que olhar para mim e falar assim, meu pai me protege. Tem leão aqui dentro dessa selva. Um minuto para a conclusão final. Para concluir, é isso que eu digo, a gente não pode chegar no tempo das pessoas começarem a querer fazer justiça com as próprias mãos. Eu não vou esperar ninguém para fazer a minha. Mexe com meus netos, mexe com meu filho para ver. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado. E esse pai foi exatamente isso que fez. Presidente. Ele foi, cobrou da diretora, a diretora, a princípio, chegou com a resposta, o que você tem contra homossexuais, ou seja, a criança é doutrinada e quando chega o pai para cobrar, a diretora ainda pergunta como se fosse uma homofobia. Não. E volto aqui a dizer, não tenho nada contra a opção do adulto. O adulto faz o que quiser. Faz o que quiser, cada um tem a sua liberdade. Agora, não mexam nas nossas crianças. Não mexam nas nossas crianças. Elas não merecem esse tipo de doutrinação esquerdista, que, como disse o deputado Maurício Kudilac, que quer destruir a família. Aí não. Aqui tem leão. E com certeza vai rugir. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Mota. Quero parabenizar o nobre deputado Kennedy Nunes, estamos juntos. Tem que ser protegido as nossas crianças, como já foi bem falado aí. Deus dá o livre-arbítrio, a pessoa na maior idade ela pode escolher a sua opção sexual. Agora, com as crianças, nesse parlamento nós estaremos lutando e eu estou junto com o deputado Kennedy Nunes e os demais deputados que defendem aquilo que é a base da sociedade, a família. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Mota. Próximo deputado Coronel Mocelin. Vossa Excelência será 10 minutos, deputado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, ao público que nos assiste em suas residências através da VEAL. Senhores, hoje eu faço uso da tribuna para realizar alguns esclarecimentos que entendo extremamente necessários, tendo em vista as recentes manifestações que demonstraram desconhecimento ou tentativa de tumultuar o processo. Tais manifestações, elas desconsideram a todos os militares, levando-os a uma linha de simples manda e obedece, para uma linha simplista e distante da realidade que já não existe há muito tempo nas relações hierárquicas dos militares. Tais manifestações, ainda, ao colocarem equivocadamente os oficiais como mentores de tudo, como opressores, desconsidera a inteligência, os serviços e as ações das pessoas que estão na carreira de praças. Em todas as áreas que temos oficiais, também temos algum praça trabalhando em conjunto. Muitas inovações nas corporações, elas vieram da ponta, vieram de praças que trabalham e sentem na pele o dia a dia. Para quem não sabe, uma grande parte dos oficiais já foi praça. Realizei um pequeno levantamento e, para ter uma ideia, só no efetivo atual dos oficiais da PM, 25% já foram praças. Ou seja, de cada 4, um foi praça. E no bombeiro é maior ainda, é quase 30%. De cada 3 oficiais que temos hoje no bombeiro, um foi praça. E ainda nós temos a situação de ter parentes. Muitos oficiais têm filhos praças ou muitos oficiais têm pais que já foram praças e vice-versa. Eu mesmo, além de já ter sido soldado da Polícia Militar, ter sido cabo da PM, eu tenho uma filha e mais 2 sobrinhos na PM, praça, e mais 2 sobrinhos, praças do bombeiro. Portanto, a menção de dizer que existe conflito entre oficiais e praça só pode vir de quem não conhece a gestão pública. Para ficar evidente o que se busca nesse tipo de manifestação. Esse tipo de manifestação busca o quê? Busca dividir para depois conquistar. Exatamente isso. Busca dividir para depois conquistar. Dizendo que são os defensores dos oprimidos,
que irão buscar a solução de todos os problemas da categoria. Ou seja, além dos gritos de discursos eleitoreiros, nada de prático acontece. Nada possivelmente viável e positivo conseguem construir. Na prática, não fizeram nada de concreto a favor das corporações e muito menos a favor das praças. Por outro lado, sem eu querer me vangloriar, até porque não preciso disso, levei inúmeras vezes ao governo e ao governador as necessidades das corporações e dos servidores militares e consegui abrir as portas do governo para as associações negociarem as questões da reposição salarial. Os presidentes das associações sabem muito bem do que eu estou falando. Alguns parlamentares apenas expelem crítica com o objetivo de atingir o governador, mas não conseguem enxergar o quanto de mal estão fazendo para as corporações, para seus integrantes e para toda a sociedade. Alguns parlamentares, aliás, deveriam sim nos ajudar na busca de melhores condições de trabalho. Eu tenho tentado fazer isso com muita frequência. Somente no mês de janeiro até junho, eu visitei mais de 100 quartéis de bombeiro e de polícia militar, ouvindo desde o comandante, atentamente, desde o comandante até o soldado mais moderno. Dessa forma, nós vamos conseguir entender quais são as demandas das categorias, quais os motivos que os profissionais estão trabalhando cada vez mais desmotivados, por que estão tão angustiados. E eu pergunto para vossas excelências, e quem nos assiste aqui através da TVA, sabe onde estão os verdadeiros problemas da segurança pública? Por certo, ele não está nos conflitos internos. Pelo contrário, internamente, nas corporações, existe uma harmonia de trabalho e é visando sempre a melhoria da segurança pública, sempre trabalhando em prol da sociedade. Os maiores problemas da segurança pública são externos. Eu tenho aqui o nosso colega Maurício Kudilac, delegado da Polícia Civil, e vai confirmar o que eu estou falando, porque não é só dentro da Polícia Militar, Polícia Civil também. Nós estamos trabalhando, os problemas são na carência de efetivo, na escassez de equipamentos, nos equívocos da lei penal e da lei processual penal, e até nos equívocos da aplicação da audiência de custódia, criado por uma resolução da CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e que precisa urgentemente ser reformulada. Aliás, os equívocos das audiências de custódia, como eu mencionei, devem ser revistos, pois ela acaba ressaltando somente a palavra do delinquente preso e autuado em flagrante, desconsiderando quase sempre a palavra do policial autor da prisão. Alguma coisa está errada e necessita ser corrigido com urgência. Não se pode aceitar que nossos policiais cheguem a prender um mesmo delinquente mais de 80 vezes, sem maiores consequências de delinquente. E pior ainda, em média, a cada 10 prisões que um policial efetua, ele responde a pelo menos um IPM, inquérito policial militar, determinado pelo Ministério Público em face das ações que ele cometeu no ato da prisão. Na verdade, as praças não possuem medo dos oficiais. Na verdade, tanto os oficiais quanto praça, todos possuem receio de quem? Parte considerável do Ministério Público e do Judiciário, porque acabam, quando prende alguém em flagrante, acaba libertando o marginal e determinando a investigação do policial que efetuou a prisão. Eles possuem receio de parte considerável também da mídia em geral, porque tratam os bandidos como vítimas da sociedade e o policial como seu opressor. Eles têm receio do próprio marginal, porque sabe que, apesar de todos os esforços que temos para contê-lo e prendê-lo, logo ele estará em liberdade e em breve terá que enfrentá-lo novamente, arriscando a sua própria vida. É a concretização da frase, é uma frase popular que diz: enxugar gelo. Conclamo aqui aos nossos parlamentares que utilizem suas energias
para pressionar as autoridades federais a alterar nossa legislação penal, dando menos direito aos marginais e mais proteção aos nossos policiais. Aí sim, estariam contribuindo de maneira decisiva para a melhoria da segurança pública. Para encerrar, eu quero fazer mais um esclarecimento. Não foi só o trabalho de apenas uma categoria que resultou na proposta do governo da reposição de parte da inflação, mas o esforço de todas as categorias da segurança pública e de quem abriu as portas do governo para as negociações, e que certamente não foi nenhum dos parlamentares estaduais que agora espalham críticas e discórdias. Tivemos um avanço nas negociações, cujo objetivo foi a reposição das perdas inflacionárias para todos os níveis, desde perito a auxiliar de IGP, oficiais de praça da PM e do CBM, delegados até o agente da Polícia Civil, embora não tenha contemplado tudo o que nós gostaríamos, mas foi onde nós conseguimos chegar até nesse momento, quando o governo e os negociadores chegaram a um consenso. Estamos falando da reposição da inflação, nós não estamos falando aqui de reajuste salarial. Uma coisa é bem diferente da outra. Para quem não conhece essa diferença, eu sugiro que estude. Além da dívida que ficou, nós precisamos, sim, continuar as negociações, buscando também implementar um plano de carreira para as praças, melhorar o valor das diárias e das etapas de alimentações, dentre outras várias demandas. A solução de muitas demandas, elas possuem a necessidade de serem deflagradas através do Executivo, o governo tem que enviar para a Assembleia, com estudo nas próprias corporações. Eu, como comandante geral, a gente sabe que toda a documentação tem que ser preparada para encaminhar um projeto de lei que abrange os militares estaduais. Então, sem demagogias, já recebi variadas demandas, ouvindo representantes, fizemos estudos e reajustes adequados e necessários, com encaminhamento para as corporações e indicações que levem ao governador para apresentar legislações. Fiz também, com isso, a questão da melhoria da lei do CETISP, que já foi feito, apresentamos sugestões para o plano de carreira das praças, incluindo melhoria para o quadro especial e para o quadro de saúde da PM, e para o novo sistema de proteção social dos militares estaduais. Tudo estudado para... Mais um minuto, deputado, para concluir. Obrigado. Tudo bem estudado para ser dado início pelo governo. Outras demandas possíveis de serem alcançadas também estão em estudo. Aproveito aqui para alertar os nossos colegas deputados que os militares, de forma geral, oficiais e praças, sabem quem é quem, sabem quem constrói, sabem o que destrói e o que também é importante. Não se enganem, nossa tropa é culta, muito culta. Todos passam por um processo seletivo muito rigoroso e só incluem quem são os mais qualificados. Contem comigo, pois sei representar muito bem a segurança pública, tanto na Assembleia Legislativa quanto fora dela. A luta tem que ser contínua e inteligente. Não arredarei pé. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Mocelin. Próximo deputado, o deputado Vicente Carro Preso. Doutor Vicente Carro Preso. Deputado, Vossa Excelência será 10 minutos, deputado. Boa tarde, senhor presidente, senhores parlamentares presentes, aos que estão em seus gabinetes também trabalhando, as comissões, enfim, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui nesse momento na Assembleia Legislativa. É um momento, senhor presidente, diferente no Estado, né? Quando nós começamos, deputado Maurício Scudelarque, a nos debater e confrontar pareceres de quanto será o aumento ou de como será, eventualmente, uma reforma da Previdência, é a hora que começa a ficar muito claro quem são, quais são as categorias mais, vamos dizer assim, protegidas e que não se pode mexer, e outras categorias que não têm
tanta, vamos dizer assim, costa quente. É uma responsabilidade que nós temos. Mas é uma gratificação que eu tenho também de participar da comissão especial que trata, presidida pela deputada Luciane Carminati, que trata, e que agora nós vamos ter uma audiência pública para ouvir o SINT, o sindicato da categoria da educação. Quando se trata disso, quando se faz um esforço aqui na Assembleia, ouvindo as entidades, levando uma proposta para o governo, que já sinalizou positivamente, com boa parte dos professores de 40 horas, aumentando de R$ 2.800 para R$ 5.000 o mínimo, professores de 40 horas, é lógico. Tudo isso gratifica, mas também torna a nossa responsabilidade triplicada, quadruplicada. E é nesse momento que eu quero fazer uma citação importante, mudando um pouco alguns aspectos que foram abordados aqui, de segurança, de identidade de gênero, enfim. Eu trato aqui sobre, e como médico, eu sou um defensor de hábitos saudáveis, de fazer esporte, de fazer exercício físico, de controlar a pressão, de controlar o peso, de controlar tantas coisas. E nós teremos agora, em julho, daqui a 17 dias, o início da Olimpíada que será realizada em Tóquio. E todos nós sabemos que o ano passado não foi realizado pelo efeito violento, devastador dessa pandemia. Então, tudo está sendo preparado para, no Japão, ocorrer o maior espetáculo do mundo, os Jogos Olímpicos. Um evento que terá um imenso desafio de ser realizado seguindo rígidas regras sanitárias. Hoje, já são 309 atletas brasileiros classificados para enfrentar os Jogos Olímpicos. Mas, amigos parlamentares, ao todo o Brasil terá 52 representantes nas provas de atletismo, tido como uma das mais nobres e tradicionais provas e modalidades nas Olimpíadas. Será a segunda maior delegação do Brasil na história das Olimpíadas. Eu queria que fosse passado algumas fotos ali, e eu quero destacar nesse momento que vários atletas catarinenses estarão na equipe brasileira de atletismo, entre eles a Simone Ponte Ferraz, que eu acabei de comentar com o deputado Krelling, adepto aos esportes, e a Simone defenderá o nosso país na prova dos 3.000 metros com barreira. Simone é natural de Ponte Serrada, do Oeste, mas vive e compete por Jaraguá do Sul há vários anos. Em 2006, o técnico Adriano Moraes, ícone da história do atletismo no município, viajou até o Oeste para trazer a atleta que começava a se destacar para vir ao norte de Santa Catarina, onde encontrou a estrutura para desenvolver a sua carreira esportiva. Além de Jaraguá, houve períodos em que Simone competiu por Blumenau, Brusque e Joinville. Hoje está de volta a Associação Prática de Atletismo de Jaraguá do Sul, convidada que foi pela minha amiga, a sempre vereadora e secretária Natália Petri, a quem eu quero mandar todo o meu respeito e admiração. Então, vale a pena ter uma atleta no meio dos atletas de Jaraguá do Sul, para, pela primeira vez, a cidade ser representada nas Olimpíadas. Então, é importante que se saiba que, além de Jaraguá, houve períodos em que Simone competiu também por outras cidades. Então, aqui vai também o reconhecimento aqui desse parlamentar a todas as cidades que a Simone defendeu. Então, além da Simone, o nosso estado terá mais 4 representantes da equipe de atletismo. Eu queria que passasse algumas fotos. O Darlan Romani, de Concórdia, no arremesso de peso. O Matheus Correia, de Blumenau, na prova de 20 quilômetros da marcha atlética.
a Eliane Martins, de Joinville, no salto em distância, e Rodrigo do Nascimento, velocista de Itajaí, que competirá na clássica prova dos 100 metros rasos e também na prova de revezamento 4x100. Atletas filiados também a clubes catarinenses de atletismo também integram a equipe do Brasil, como é o caso dos atletas que não são nascidos em Santa Catarina, mas aqui trabalham, treinam e vão competir. São eles o Anderson de Freitas Henriques, o Pedro Luiz Burman, que competem na prova de revezamento 4x400, e Felipe Vinícius dos Santos na prova de decatlo. Os três defendem a Associação de Atletismo de Blumenau. E tem também a atleta Ana Cláudia Lemos, que representa a Sociedade Recreativa Mampituba, na prova de revezamento 4x100. Mas não será só no atletismo que teremos catarinenses disputando provas nas Olimpíadas de Tóquio. Vamos torcer também pelas skatistas Indiara Aspe e pela ginasta Beatriz Linhares, aqui de Florianópolis, a nossa ilha. E nos Jogos Paralímpicos de Tóquio também teremos catarinenses defendendo o Brasil. Os paratletas Valdeni de Souza Júnior, de Joinville, Ana Madruga de Lages e Josiane Lima, de Florianópolis, vão representar o remo estadual. Portanto, é o Brasil e Santa Catarina representado nos Jogos Olímpicos. Serão 2 semanas para vibrar e sofrer junto com esses nossos atletas que alcançaram a elite esportiva. Profissionais que têm uma vida desgastante, de muita disciplina, esforço e também de renúncia. Viveremos, portanto, as emoções do espírito olímpico e as lições que só o esporte proporciona, de camaradagem, lealdade e também da amizade. O aprendizado de que nada vem de graça, que nossos sonhos são construídos com muita batalha, perseverança e esforço. Então, vai aqui todo o meu reconhecimento a inúmeros dirigentes espalhados aí no estado, de várias cidades, e a gente sabe que nós temos deputados aqui, principalmente o deputado Krellin, que nos comentou também a respeito desses atletas. Vai aqui o meu respeito e admiração por todos esses dirigentes, esses técnicos, esses fisioterapeutas, pessoas que se esmeram em tratar os atletas como esses, de alto rendimento, no maior nível possível para essas competições internacionais, no caso, a mais importante competição na vida de um atleta, que são as Olimpíadas. Então, vai aqui um grande abraço desse parlamentar, dessa Assembleia Legislativa, senhor presidente, e tenho certeza de todo o povo catarinense. Muito obrigado. Parabéns, deputado Dr. Vicente Carro Preso. Parabéns a todos os atletas. Próximo deputado, Felipe Estevão. Vossa Excelência será 10 minutos, deputado. Muito boa tarde, senhor presidente. Sempre é uma honra trazer as demandas da nossa região, da nossa gente. Hoje, em específico, eu vou abordar sobre Uruçanga e Lauro Miller. Tem uma grande liderança, é o Ivan, e há anos ele vem trabalhando incansavelmente. E aí, claro, uma força-tarefa agora com vereadores, com o prefeito e em unidade com a comunidade. Eu vou falar em específico da comunidade do Rio Carvão. É uma estrada que corta não só a comunidade do Rio Carvão, mas várias comunidades. Rio Carvão, Mina Veloso, Rio Carvão Alto, Santaninha, Santana. Ela liga o município de Uruçanga ao município de Lauro Miller. Então, é uma estrada importantíssima para Uruçanga, importantíssima para Lauro Miller, que dá acesso às nossas belezas da Serra Catarinense. Durante décadas, ali teve a mineração do carvão, e toda essa produção que ali nas minas que tinham em Uruçanga escoavam por esta rodovia que conhecemos. Ela é a rodovia 470, é uma rodovia estadual, mas ela é conhecida como a Estrada do Rio Carvão.
Eu vou além, daqui a pouco a gente preparou ali um material que eu vou rodar, e ali naquele vídeo você vai ver a dona Clésia. Ela tem 70 anos de idade. E a dona Clésia, ela diz que desde menina, ela relata que era o sonho dos moradores, onde escoava por aquela rodovia 470, a estrada do Rio Carvão, toneladas e toneladas de carvão. Desenvolveu todas as cidades circunvizinhas, Criciúma, Cocal, as cidades circunvizinhas foram beneficiadas pela mineração do carvão, aquela explosão que teve em décadas passadas. E a Clésia, que ela é presidente da Associação de Moradores, ela diz que desde menina sonhou, e eles trabalharam com a pavimentação. Eu até parabenizo o Ivan, que é um grande líder de Uruçanga, que retomou essa batalha, que após aí lutas de 50, 60 anos, imagina, 5 décadas, o Ivan mantém a esperança e a chama acesa. E ele, há um bom tempo, ele vem me trazendo projeto, ele vem trabalhando, ele vem assinando pedidos, ele vem mobilizando a comunidade. E eu disse, Ivan, quando a gente abraça uma luta dessa, não gosta de brincar com o sentimento de nenhum morador. E são inúmeros bairros, até chegar lá, Lauro Miller, que é Santana. E eu não gosto de brincar, Ivan, é algo tão difícil, precisa de boa vontade do governo. Eu até aqui, eu faço um apelo ao secretário Tiago, eu às vezes desço sarrafo aqui no governo, falo, e o secretário Tiago, eu vejo boa vontade nele, Lima, ele vai lá, ele grava, dá para ver que ele fica chateado comigo, mas eu vejo boa vontade no senhor. Eu vejo o senhor indo lá na Laguna, indo lá em Jaguaruna, indo lá nos municípios, Sangão, gravando, falando que não é assim que vai acontecer, e eu realmente, secretário Tiago, eu torço ali, nós temos aquela luta, né, pela Ageu Medeiros, e de coração, eu acho o seu trabalho valoroso e te acho um cara destemido. Olhe com carinho, secretário Tiago. Eu solicitei algumas agendas, não consegui sentar com o senhor, mas essa comunidade merece. Eu estou protocolando aqui um pedido de informação, e segundo as informações, há um projeto, mas não tem informação se ele ainda... Porque esse projeto deve ser de alguns anos atrás, certamente hoje com o aumento dos insumos, tudo ficou mais caro, deve estar obsoleto, ultrapassado, mas são inúmeras comunidades e outra, ainda não teve governo do Estado, uma participação do governo naquelas municípios ali, que é Cocal, Uruçanga, ainda não teve uma obra significativa, e eles estão tristes, porque obras significativas vêm sendo anunciadas, e eu cobro quando tem que cobrar, né, cobro onde, hoje eu recebi um vídeo de barcos quebrando hélice no porto, ainda estou triste com aquela dragagem que não saiu, mas eu estou aqui para dialogar, para defender os interesses da região, nada pessoal contra os senhores, eu quero que a coisa flua, que aconteça, e nós estamos aqui para isso, para servir o catarinense. Aquela região, ela tem um potencial, ela já teve, contribuiu com a época da mineração, mas ela tem um potencial turístico tremendo. Quando a gente olha para a Serra Gaúcha, né, em específico Gramado, a gente vê o estado rio-grandense investindo bilhões, foi atrás do governo federal, trouxe bilhões de investimento. Recentemente eu fui a Gramado, há uns meses atrás, e subi as serras, tudo novinho, os acessos, tudo bem cuidado, bem sinalizado, porque eles entenderam que aquela indústria não poderia ficar adormecida. E como se fomentava a indústria do turismo? Dando infraestrutura de acesso, acessibilidade, dá gosto de viajar a Gramado. São rodovias boas, bem cuidadas e na medida estão ali fazendo o possível. Ao contrário, nós temos a Serra do Corvo Branco naquela situação, que é uma referência, né? A Serra do Rio do Rastro, agora graças a Deus, lutamos, cobramos, brigamos, começou ali uma manutenção, mas ainda que saia futuramente a do Corvo Branco, que seja feita ali a reestruturação da Serra do Rio do Rastro, que estava um pouco defasada, com rachaduras, mas se não tivermos um acesso, só aquele ali de Orleans, que vai ali até Lauro Miller, não vai comportar. E ali nós temos, para esse turista que vem do sul, um acesso, e aquelas comunidades merecem, ter uma indústria do turismo adormecida, morta, pode viabilizar economicamente toda aquela região, pode redimir economicamente aquela região, porém, até agora, faz 5 décadas que eles estão ali à mercê do descaso, do abandono, não houve uma atenção. Então eu propus no meu coração, e eu disse a eles, eu tive numa reunião, olhei nos olhos dele, e eu disse, de todos os moradores que estavam lá, eu falei, eu não estou aqui para brincar com os sentimentos de vocês, eu estou eleito, mas vocês ganharam um parceiro, um amigo, um brigador por essa luta. Eu visitei todos os bairros, eu fui em loco, eu tenho uma matéria, dá para rodar? Está pronta ali? Sou falador, né? Quase que eu estourei meu tempo e não consegui rodar, tinha esquecido. Pode rodar, por gentileza? Olha esses depoimentos dos moradores.
essa pequena manifestação da nossa comunidade é reivindicando alguma coisa que a gente há anos, os nossos antepassados já reivindicavam essa situação, né? Então isso é um sofrimento para a nossa comunidade e a gente não está reivindicando nada mais do que aquilo que nós merecemos como moradores, né? Porque o asfalto aqui, como diz, é questão de dignidade do sofrimento que a gente já há muitos anos está vivendo aqui na nossa comunidade. Complicado também, tipo, a gente quer morar num lugar bom, aqui é um lugar tranquilo, mas o acesso às estradas é complicado. Até para montar empresas aqui, ó. Hoje nós não temos empresas aqui no nosso local aqui, por quê? Por causa das estradas, quem é que vai instalar uma empresa num lugar desse aqui? Não tem condições mesmo. Aqui do município de Uruçanga, aqui da região de Rio Carvão, Santana, Santaninha, saiu muita riqueza para o estado de Santa Catarina, principalmente aqui para a nossa região. E o que ficou de bônus para essas localidades foi isso que vocês estão vendo aqui, ó, todo esse estrago. A gente está vendo aqui pela imprensa que no momento o governo passa por uma situação financeira boa e foi feito obras aqui, liberado recursos para 13 de maio a Morro da Fumaça, Cocal do Sul até Morro da Fumaça também, via Estação Cocal. Então o Sangão foi liberado ontem, parece. Então a gente está vendo que tem recurso e uma rodovia que é essa aqui local nossa, que é prioritária, que é uma luta histórica, ainda não foi lembrada pelo governo. A gente gostaria de contar com a sensibilidade do governador do estado, né, para olhar também por essa região que tanto lucro deu para o estado, tanto lucro deu para a região e vive nesse sofrimento. Poeira em época de sol, né, e em época de seca, e quando chove a lama, né, a lama que invade aí, né, a casa dos moradores, enfim, as entradas das casas. Então a gente pede a sensibilidade aí do governo do estado que venha olhar por isso e pede também o apoio, né, dos nossos deputados estaduais nessa luta, né, com essas comunidades. Muito bem, eles estão antenados às movimentações do governo do estado, secretário, e eles estão clamando, prefeitos, vereadores, então aquelas inúmeras comunidades que por ali passam até ligar Lauro Miller, e não é uma obra tão faraônica, assim, mas muito significativa para aquelas pessoas, e eles lutam há 50 anos. Ficou lá um grande passivo ambiental, estava ali atrás do Ivan, né, aquele montão de... Eu acho que eles tiravam das minas, mas não usavam todo aquele carvão, ou uma parte que não presta, eu acho que para queima, né? Então ficava lá todo um passivo ambiental, e são moradores nativos que passaram ali décadas esperando e sonhando com esse asfalto. Esse asfalto vai viabilizar economicamente, escoa a produção, dá acesso a esse turista, é mais um acesso à região serrana. Então, olhe com carinho, nós abraçamos essa luta junto com os moradores e com seriedade, com dedicação. Vamos unir todas as forças para que juntos consigamos dar esse presente a essa comunidade, e não só a eles, porque a pessoa medíocre, ela desenvolve apenas uma cidade, mas a gente não quer ser medíocre, a gente quer desenvolver toda uma região. Mais um minuto para a conclusão, senhor presidente, por gentileza. Autorizado, deputado Felipe. Então, essa pavimentação, ela não é apenas um presente a Uruçanga, a toda aquela região, a todo um turismo que por ali passa, uma indústria adormecida, como eu falei, torno a dizer, movimenta bilhões na economia mundial, e ainda no nosso estado, pela deficiência na infraestrutura, não contribuiu como devia. Então o turismo ali, Uruçanga já tem um turismo tradicional do vinho, então imagina nós ligando uma rota, né, publicizando uma rota turística, ligando ao nosso Frio da Serra, que atrai muita gente, aos vinhos de qualidade que tem em Uruçanga, ligando ali a Lauro Miller, enfim, pode-se criar uma grande rota turística naquela região, explorando esse turismo também de campo, enfim. Estamos aqui hoje dando o pontapé inicial nesta luta, e eu espero que a gente possa alcançar sucesso aí nessa missão. Muito obrigado a todos, e seguimos aí firme e forte lutando para construir a Santa Catarina que a gente merece. Obrigado, deputado Felipe. Eu consulto se o deputado Sargento Lima fará uso da palavra. Não? Não havendo novos deputados inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.